estão? Tudo bem? Folha tremenda, tudo bem. Que a vida é Só foi no último dia, tudo bem. Alguém tem alguma pergunta que queiram fazer antes de começar? Bom, na internet eu tenho assistido filmes, podcasts, entrevistas, que é assistido tudo, tem como saber tudo. Mas aquilo que está à disposição do público. Então a gente tem que saber. E eu vou ali perguntando para o mentor, verdade, mentira. Tá? E tem acontecido muita coisa no mundo, vocês estão vendo, né? A partir do clima já é uma coisa extremamente estranha. E discos voadores aparecendo em todo lugar, se vocês não falam disso. Fatos estranhos. Mas certo, aparecendo, e tem em Porto Alegre, os pilotos do aeroporto, nos Estados Unidos, nas bases dos americanos. Sabe que eu achava que só tinha os extraterrestres em outro plano, que não tem na frente, mas tem a fisicamente também tem. Tá, só que tem um detalhe. Paralelamente com a gente. É aquele lá? O que é? Só que tem um detalhe, pessoal, pode ser intraterrestre. Pode ter uma civilização dentro da Terra. Puxa aí. Muito mais evoluída que a nossa. Veja, eu estou falando mas aqui. na mesma dimensão. Mas eu estou falando. Pessoal, vamos começar a reunião. É que tá muito barulhento. Está todo mundo meio disperso. Sim, mas é que tinha barulho. É muito barulho. Então, mas isso tudo que eu estou falando aqui é suposições, né? Por favor. Não chegou a perguntar. Não quero perguntar. Não, eu acho que tem coisas que são besteira, entendeu? Que tanto faz. O que importa é o que importa. O resto é pantomima aí, é para encher barriga de sei lá o quê. A gente tem que ter, afinal de contas, pessoal, isso a gente está com mentores espirituais de uma evolução incrível. E a gente vai perguntar besteira? Eu acho que não tem sentido certas coisas. Eu acho que a gente tem que ser coerente nas coisas que tu busca. Eu parto do pressuposto que são seres mais evoluídos que nós, inclusive, a gente não tem por que se preocupar com eles, né? Eles não são uma ameaça negativa. Então não importa se estão, se não estão, onde estão, porque não são coisas ruins, né? E mesmo que for, também não vai dar nada. Na verdade, ninguém sabe se eles são mais evoluídos ou não, né? Ninguém sabia coisa nenhuma. Porque a gente está falando de uma tecnologia, certo? Ela está falando de mentores. Mentores, sim. Não, Estou falando dos... não, isso eu já mudei de assunto. Mas eu acho que na verdade a gente tem muita coisa para se preocupar aqui que a gente consegue. Mas coisas que eu tenho visto bastante, que também não sei se a Adam não acha muito importante, mas eu gosto e acho importante um pouco, que é EQM e a conscienciologia. Tá? Olha aí, eu trouxe teu livro, viu? Tá lá no carro. Você sabe o que é conscienciologia? Mas a minha opinião sobre a importância. Mas o senhor ia botar como... Não, só vou dizer que não é a opinião da Ana. A opinião de quem? Ah, já entendi. Tá. Conscienciologia, viagem astral. Tá. Viagem astral. O Papa da Conscienciologia no Brasil e o atual é o Wagner Borges, que vocês já falei sobre ele. O cara muito gente fina, super legal. E EQM você sabe o que é, né? Eu sempre esqueço essas siglas para mim. Existem estudos muito grandes em Minas Gerais e Estados Unidos ligados a Minas Gerais. Já falei isso várias vezes para vocês. Existem livros, centenas de livros sobre isso. Tá? Isso tem uma coisa boa, isso aí. Uma vez um cara chegou para mim que não acreditava em nada disso, daí eu cheguei para ele, falei sobre EQM, expliquei, mostrei, dei prova, ele ficou faceiro, contente e feliz. Até que enfim eu descobri uma esperança que tem vida após a morte. Então para ele foi importante naquele momento, entendeu? Foi uma situação assim. Tá, mas você não tem uma pergunta? Hoje o assunto é o não se sabe, vai vir intuitivamente.
Então, vocês vão ter que desdobrar aí. O que aconteceu durante o ano, qual é a dúvida que vocês têm, têm estudado, têm lido, têm acompanhado, têm olhado para dentro de si, têm, sei lá. Falem, pessoal. Sim, olhar para dentro. Tem? Tem. E o que tu achou da situação? Está muito complicado? Muitos questionamento e Ah, tem muito chão pela frente. Eu acho que tem tá, muita coisa errada. tudo bem. Eu disse que tem muito chão pela frente, tá? Só que esse chão que tu está falando, ele pode ser 1 milímetro se tu quiser. Ou pode ser milhares de quilômetros. Vai depender do que... Cara, nós somos todos seres divinos, tá? Nós somos centelhas divinas, não somos? Nós temos o nosso lado divino, que é o eu superior, não temos? Então, o que nós estamos esperando? O que todo mundo está esperando para chegar e dar um ponto final? O que impede? Tá, aí, cada um que está aqui é um universo diferente, né? Cada um que está aqui é um universo diferente. O que eu quero dizer com isso? Que é uma história longa de muitas e muitas vidas, de muitas situações, de muitos traumas ou não traumas, de muitas coisas erradas, muitas coisas certas, muita tristeza, muita alegria, muita... Imagine o que nós somos, pessoal. Cada um de nós é uma loucura. Esse caminho que nós temos gigantesco. Hoje eu estava vendo um lance de EQM que um cara se desdobrou, saiu em EQM, porque ele quase morreu com choque anafilático, e ele viu um ser, e esse ser pegou e mostrou para ele todas as vidas dele. E aquilo que ele fez de certo, que ele fez de errado, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele não aprendeu, em questão de segundos. Assim. Fala direito sobre o assunto. Ele acha que ele viu um espírito, que ele acha que mostrou para ele todas as vidas. Que ele acha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa história toda nossa, que nós deixamos, que foi importante para nós, e que no fringir dos ovos significa apenas o que? A nossa mudança da nossa moral, nosso caráter. Então tudo tem a ver com o caráter, tudo. E por que as pessoas ainda ficam embrulhadas na bombacha, como dizia meu pai, preocupadas com coisas que não precisam se preocupar, sofrendo com coisas que não precisam sofrer? Por que vocês fazem isso? Explica. Quando é que vai chegar o momento? Olha o mundo como é que é lá fora, pessoal. Eu vejo coisas horríveis. Na guerra, horrível, uma guerra sem princípio, se guerra tivesse princípios, não, mas digamos que regras, né? Normalmente a guerra tem umas regrinhas, né? Pelo menos, né? Essa não tá nem... Vocês viram o que aconteceu na guerra? Foi invadido um hospital onde tinha as criancinhas recém-nascidas, prematuros, dentro dos incubadores. O exército X lá, vocês sabem qual é? Entrou lá, mandou todo mundo sair e deixou as crianças morrendo ali. Dezenas de crianças. E aí? O ser humano é capaz de fazer isso. O ser humano é capaz de fazer coisas impressionantes, tanto do bem quanto do mal. Coisas horríveis que não tem como a gente explicar. Vale a pena estudar Hannah Arendt, a banalidade do mal. Hannah Arendt. Por que tu não fala sobre isso? Se quiser. Ela estudou o Holocausto e o comportamento das pessoas que fizeram o que fizeram no Holocausto. Isso começou a partir do julgamento dos integrantes, né, do exército, do exército, enfim, do Alemanha, que quando ele foi a julgamento, enfim, por crimes de guerra, né, porque tinha acontecido, ele disse que só seguir ordens
mandaram eu fazer, eu fazia. E para ele estava apenas Cumpridor. sendo obediente em termos dos superiores dele que estavam mandando ele fazer. E a partir disso, então, ela fez todo um estudo, né, que ela chamou de a banalidade do mal, que é quando a gente banaliza, no sentido, né, de tirar o valor daquilo, né, tornar comum, tornar banal, Naturalizar. né, naturalizar algo que não é para ser assim. E aí tem várias explicações, né, para isso, desde de tu... isso aconteceu em várias situações da nossa história, né, em que se fez barbaridades, se fez perversidades. Então se fez com os indígenas, com as pessoas, os povos que foram escravizados, né, os africanos que foram escravizados, que se dizia que não tinham alma, as mulheres, que se dizia que então eram formas de tu banalizar aquilo, que tu poderia Até justificar. né, fazer porque eram pessoas, eram seres inferiores, digamos assim, né, que estavam ali para servir, né, para serem justamente explorados, para serem usados, etc. E tal, tá? É uma forma de tu te proteger, né, tu vai fazer aquilo, então tu tem psicologicamente, né, tu tem uma proteção, né, uma defesa psíquica em relação àquilo. É uma forma de dominação, é uma forma de... Enfim, tem várias explicações, né? Vale muito a pena. E o fato de que isso vai realmente entrando naquilo quase de um condicionamento, né? Tá todo mundo fazendo, não sou só eu. Se eu não fizer isso, o outro vai fazer, né? Então, aquelas justificativas que te colocam, não, né? Estou apenas cumprindo ordens. Mas é assim, incrível como essa onda, digamos, de perversidade, né? Da maldade que vai para essas situações de sadismo, de perversidade, ela toma realmente, vai tomando proporções, ela vai se engrandecendo nessas situações, né? Então, isso que o Francisco relatou agora foi uma notícia eu vi ontem, e veio à tona porque um repórter fez essa filmagem, fez essa matéria, e aí ele acabou sendo morto porque ele publicou isso, né? Assim como teve outras situações dessa mesma guerra, em que, por exemplo, foram dados alimentos com bomba dentro para as crianças. Então, as crianças foram estraçalhadas, né? Ficaram sem braços, sem pernas, sem pedaço do rosto, né? Porque elas estão passando fome e aí a comida que foi dada para elas eram bombas. Extermínio. Então, assim, Extermínio. Logo ali, do nosso lado aqui, né? E assim, outras coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Que a gente ainda vive. Médica dentro do hospital levou um tiro. Não, mas... né? Sim, mas digamos que ainda tira uma intencionalidade da coisa, assim, né? Mas que tem não sei quantos canais e redes que se dedicam única e exclusivamente à misoginia, que é propagar o ódio às mulheres e por serem mulheres, simplesmente porque existem. E aí propaga o ódio e estimula, né, que sejam mortas, que sejam perseguidas, que sejam humilhadas, que sejam violentadas. Sim. Alguns, inclusive, ganham dinheiro com isso, dão cursos de como fazer, como se comportar para odiar e menosprezar as mulheres no mundo. Que as mulheres
devem Por ser, o termo Red Pill. né? Então, São os famosos Red Pill. não está longe de nós, gente. Tem bastante, inclusive, podcasts onde o apresentador, né, digamos, é Red Pill. E ele entrevista pessoas. Mas só ligado, só em relação a mulheres, só? Sim, misoginia é isso. O ódio. Um ódio à mulher. A como se comportar, Mas como eu quero tu outro deve problema. tratar, como a mulher As deve pessoas se têm vários comportar. problemas. É bem complicado. Foi maltratado pela mãe. Daí aconteceu muitas, algumas humoristas mulheres, né, feministas, estarem fazendo chacota deles, imitando eles, né, debochando deles, e eles estão ficando bem caminhos. Não tô gostando nada. Tá, deixa eu continuar aqui então. Então, não, mas assim, é pesado quando a gente começa a ver, perceber essas coisas, né? Estudar, ler, acompanhar, né? Eu me recordo muito de pessoas de mais idade, quando eu era mais jovem, né? A distância etária era maior, né? E que as pessoas diziam assim, agora eu parei de olhar noticiário, né? Porque só tem tristeza, só tem desgraça, só tem coisa ruim, a gente vai... E realmente a gente talvez, né, com a idade ali, a gente vai acumulando as notícias ruins, as desgraças, né? E percebe que para o nosso tempo aqui, né? Para a proporção da nossa vida neste plano físico, provavelmente não nada vai mudar, né? Mas a gente optar pela não fugiu a palavra agora, alienação, as coisas não deixam de existir, né? Então, é como se a gente quisesse ficar alheio a uma realidade, assim. Mas a sensação de impotência, né, de tudo isso, às vezes pesa também, né? Então, claro que de vez em quando a gente precisa fazer um detox, né? Respirar, fazer um distanciamento, mas isso eu sempre falo, não para que a gente perca as esperanças ou para que a gente fique, sei lá, desanimado ou triste o tempo inteiro e coisa e tal. Não é essa a ideia, obviamente, até porque não adianta, né? Não vai resolver nada. Mas para a gente, pelo contrário, para a gente se inspirar em fazer o oposto a isso, né? Em deixar sempre a nossa semente aí de amor, de perdão, de igualdade entre os seres, né? De valorizar a vida, de valorizar essa oportunidade que a gente tem, até mesmo de conviver com tudo isso, né? E não ter esse mesmo direcionamento, não responder na mesma moeda, né? Enfim. Então, mas eu acho que é importante a gente saber, porque os dias passam muito rápido. A gente se envolve com as nossas rotinas, sejam elas quais forem, né? E passa. Mais um ciclo de ilusão que está terminando, né? Estamos chegando aí no final de 2024 e até a gente estava conversando hoje de manhã, deu uma notícia sobre um pastor, a igreja, qual era o nome? Eu não fazer Bola de Neve. Bola de Neve. Nem sabia que existia. Morreu, né, o Não, eu acho que foi. Não, é alguma coisa de desvio e de... Mas morreu. mas enfim, a notícia era sobre algum desvio, alguma Mas coisa ela aí. continua. Falam de não sei quantas igrejas, sedes, uma das igrejas e tal. Nem sabia. E aí o Francisco disse, como que eles conseguem, né? Eu digo, eu tenho toda a receitinha que é. Não é que a gente não sabe fazer, né? A gente sabe não fazer. quer fazer. Eu sei todas as músicas, eu sei todo o discurso, eu sei todas as palavras que devem ser ditas, como que deve ser pintado, arrumado. Sei tudo. Já tá lotado. Alguém quer fundar uma igreja nova aí? A gente já estava de ar-condicionado. Sim, elevador, 3 Aí a gente aqui vem e diz para as pessoas, nananina,
Então, não vai encher aqui essa aula, né? Bom, Peraí. Tem uma pergunta que talvez ela seja um pouquinho aleatória. Mas esses dias eu até procurei porque eu anotei e eu não lembro muito o enredo disso. Mas o despertar ele tem várias camadas, né? A gente desperta um pouquinho, entende. E aí a minha pergunta seria se é possível despertar sem estar direcionado, sem ter essa direção para o bem, no caso, direcionamento. de que jeito? Eu te retorno a pergunta. O que é despertar para ti? É evolução, é tudo. Tá, mas como é que tu vai despertar, evoluir, se tu não tem direcionamento? Pois Tudo é, bem. aí na hora eu pensei, não, aí seria uma fatalidade, tu ter um conhecimento maior, tu tá, tipo, tecendo sem estar direcionado para o bem. Sim. Que eu vejo o direcionamento como algo bom, positivo. Claro, exato. Mas surgiu essa pergunta na minha cabeça, se é possível despertar sem ter o direcionamento. Lembrando, né, que o despertar, né, Seria ser longo, né, a coisa do, não é necessariamente sinônimo de evolução, mas é o se dar conta, Consciência. né, de que tem algo a mais para se fazer e para se viver, e enfim, tá? E que talvez, vamos pensar aqui no plano físico, né, até li hoje uma frase assim meio, se diz de efeito, né, mas que fala um pouquinho sobre a nossa ilusão aqui no plano físico, né, que diz assim, eles querem que a gente continue comprando, mas pessoas felizes não precisam comprar, né? Então, é um pouco isso, né? Tu te dá conta que tu pode ter as coisas, mas que tu não precisa ter as coisas para isso, né? Falando um pouquinho aqui, né? Da nossa vida física, né? Mas o despertar é esse, é tu te dá conta que né? É mais legal eu não vou fazer o mal para a pessoa, né? Eu não vou fazer isso, não essa palavra, mas sim, não vou sacanear, melhor eu não fazer, né? Esses pequenos insights, assim, esses dar conta são despertares. Talvez a pessoa naquele momento, ela ainda não tenha o direcionamento no sentido, eu vou me propor a um caminho né, da bondade, de fazer o certo o tempo inteiro. Pode ser que seja realmente pequenos cliques ao longo dessa caminhada, né? Mas se a gente for falar, lembrar, né? Tu falou do conhecimento. Gente, esses mesmos argumentos que nós estamos falando aqui, pessoas com pensamentos opostos ao nosso, às vezes usam os mesmos argumentos para direcionamentos opostos. Elas acham que estão iluminadas, elas acham que estão corretas e que a gente que está no caminho errado. Então, o conhecimento sozinho, como a gente sempre diz, né? Se a gente não tem o discernimento, ele pode ser... E aí que entra, nessa situação do lado maléfico, existe a possibilidade de ocorrer um despertamento espiritual sobre isso? Sim. Se a pessoa te tocar? Existe para Não, isso. se tocar é uma coisa. Agora, continuar tendo, sei lá, um conhecimento mais amplo das coisas... Mas não é o conhecimento. Não é o conhecimento. Não, a pessoa que... A Enquanto o sabedoria. espírito, enquanto o espírito está num direcionamento ruim, ele não vai conseguir ampliar o seu conhecimento espiritual. Ele pode ter 50 milhões de diplomas, digamos aqui, ter feito 300 faculdades, tá? Mas a parte do conhecimento espiritual, de entender o que é o universo, de entender o que é Deus, de entender o que é o amor, de entender o que isso ele não vai alcançar enquanto ele estiver direcionado para o mal, tá? Ele vai, né, seja o egoísmo, seja o que for, ele sempre vai, isso vai acabar sendo um limite, né, pelo lado moral, tá? Mas pode, mas o conhecimento em si, Não leva. sozinho ele não. Eu sou o seguinte, para quem não quiser falar, alguém quer falar? Fala. Não sei se é percepção que eu tenho.
Sim. procurando. Sim. Desde antes eu tô percebendo a luz na área muito intensa, muito intensa. Tanto que eu fico me controlando porque me emociona, assim. Sim. Uma luz rosa muito, de uma intensidade que eu não tinha visto ainda. De uma infinitude e de uma intensidade, de uma vibração que parece que eu chego a estar trêmula, sabe? Não sei nem. A resposta é a seguinte: tem certas coisas, tem muitas coisas que a gente não fala, que a gente sabe, mas não fala porque não é o momento. Mas isso que tu viu é a hora dela. Entendeu? É isso aí. Não é nenhum outro espírito, é ela mesmo. Bom, eu quero dizer a vocês, depois de quase 50 anos de estudo de espiritualismo, que a maioria das coisas não é real, é ilusória. Que não dá para se entender o plano espiritual, nós encarnados na Terra, e mesmo aqueles que vivem nos planos astrais, também não entendem. Deus, então, mais impossível ainda. Pode chegar um ser de muita luz aqui, muita luz mesmo, e vocês perguntarem para ele se ele sabe, se ele entende a Deus, ele vai dizer que não cheguei lá ainda. Porque tu precisa alcançar muito mais, muito mais. E poucos seres chegaram ao ponto do nível X de evolução para poder dizer: eu entendo Deus. Esse lance que ela falou ali, vocês imaginem, não, o corpo físico, do pretérito, que é ligado ao corpo físico, que é o lugar onde tem os chakras, que é o lugar, os vários chakras, vocês sabem, os chakras que existem, os 3 tipos de chakras, né? Já que estou falando em chakra. Os 7 chakras da absorção da energia vital, os milhares de chakras que é a distribuição da energia vital, os milhares de chakras que têm ligação, são 3 tipos de chakras, os milhares de chakras que têm ligação com a paranormalidade, são diferentes. Os chakras que são ligados à acupuntura, que eles botam aqui, são os chakras ligados à distribuição da energia vital absorvida pelos 7 chakras que nós temos. Tá? Hoje já falei sobre os 3 tipos de chakras, então. Depois vem o que? O corpo astral, o plano astral. Especificamente o corpo astral, que é a sede do quê? As emoções. As emoções, os nossos defeitos, e ali que está o problema. E tem o mental inferior e o mental superior. O mental inferior é a sede do pensamento normal. Pensamento. Eu hoje vou lá em casa fazer não sei o quê, eu hoje vou fazer não sei o quê, eu vou fazer minha prova não sei o quê, o pensamento. Os pensamentos, sem nenhuma emoção mesclada. Porque se tiver emoção mesclada com o pensamento, se torna o corpo eu inferior. O eu inferior, que é o corpo físico, do pretérito, o astral e o mental inferior, que é o eu terreno, que é o eu inferior. O nosso inimigo é lá a sede do corpo astral. Esse inimigo, prestem atenção. Mas a gente está lutando aqui há anos para a gente declarar a guerra ao corpo astral. Esse inimigo, que somos nós mesmos, quando a gente vai ver a lua lá, eclipse da lua, eclipse do sol, tipo, esses eclipses aí, o que antigamente, na minha época, a gente usava um vidro com fumaça, ou raio-x, né? Podia queimar, não sei o quê. Né? Aquele vidro super fumacento, que pouco vê a luz, são os nossos defeitos. O que acontece quando tu faz meditação? A meditação tem uma finalidade gigantesca em termos de controle da mente.
controle da mente, a meditação. A finalidade dela é de controlar a mente. E controlar as tuas emoções. Então, quando uma pessoa tem meditação, ela está controlando as emoções. Das emoções, o que acontece? Elas abrandam. É claro que quem faz meditação geralmente não é uma má pessoa. Não, digamos que não seja o trio limpo. Assim. Ele vai fazer meditação. Ele vai ter sensações. Essas sensações podem ser uma criação da mente dele mesmo, porque ele acha que está entrando. Ou pode ser um abrandamento daqueles defeitos que ele tem, fazendo com que a luz divina, lá o eu superior, o eu divino, atravesse e consiga chegar até a tua mente aqui na Terra. Mas ele não está resolvendo coisa nenhuma. Ele está abrandando os defeitos que estão ali. Ele não está resolvendo os defeitos. Ele vai resolver os defeitos se através da meditação ele desenvolver o controle e acabar com esses defeitos. Vontade de melhorar, autoanálise, autocontrole. Meditação ajuda a desenvolver o controle. Aquele ser que no momento X, esse momento X, pessoal, esse momento X tem como base o livre-arbítrio, que é uma das coisas mais respeitadas no universo. É uma lei extremamente importante, que é o respeito ao livre-arbítrio de cada um. Os espíritos superiores, as equipes espirituais, eles não devem beber no livre-arbítrio das pessoas. Tá? Só em situações que podem haver alguma coisa que pode prejudicar muito mais, mas é uma coisa mais particular. Mas, em forma geral, é muito respeitado o livre-arbítrio das pessoas, porque faz parte do caminho, faz parte da lei. No momento que, através do teu livre-arbítrio, tu decide, aí vem o tique, aquele que ninguém sabe quando vai vir, não vem. Ninguém sabe quando, como, qual é a forma, porque cada um tem um jeito e nem cada um vai saber. É um mistério, porque de repente alguém decide se direcionar por um caminho, não digo iluminação, mas por um caminho que, se seguir, vai ir para a iluminação um dia. Se a pessoa conseguir destruir esses defeitos, o que vai acontecer? A luz vai começar a vir. Vai começar aquele preto escuro que está ali no vidro, né? Vai começar a ficar aos poucos clareando a luz da vida que vai vindo. E o ser vai se tornar o quê? Um ser de luz encarnado. Ou não. Né? Mas então, o foco é isso aí. E nós vivemos num mundo, numa ilusão impressionante. Cada momento da minha vida, mais eu vejo que é uma ilusão. Nós não temos ideia como é o plano espiritual. Os livros que vieram do Chico Xavier, os filmes que vieram, não é real. Me dói dizer isso. Eu desde adolescente eu li aquilo. Eu me criei aquilo. Aí, a gente perguntou para o plano espiritual, porque tinha que ser algo o mais parecido possível com o plano físico para as pessoas poderem entender. Dentro da nossa visão de plano físico. Sabemos que o corpo astral tem uma forma humanoide. Sim. Sabemos muita coisa. Sabemos que o mental inferior, o corpo mental inferior é um corpo de semiforme, que as pessoas flutuam. Sabemos que o mental superior para cima não tem mais forma. Mas como é que é isso? Não sei. Espera um pouquinho. Agora, nos trabalhos, segunda-feira, né? O pessoal costuma relatar como percebeu o trabalho de cura e tal. E eu fui questionando sobre aquilo depois que eu saí aqui dos trabalhos. E eu não sei se o que me veio em relação a isso estava correto ou não. Sim, 100%. Na verdade, a forma que a gente relatava, que a gente via, era a forma que eles mostravam para nós, porque era
dia de entender Isso. aquilo, mas que na verdade Perfeitamente. não era daquele jeito. Daí até me veio assim uma imagem, assim, porque esse estalo me deu quando a Karina estava relatando uma cura. Até foi em mim mesma, não sei se tu lembra, né? Lembra que tu falou da agulhazinha, tipo uma agulhazinha que sugava ali. E daí depois começou a me vir que aquilo não era real. Na verdade, simplesmente É uma forma de uma mostrar. energia vai ali e pá, faz um negócio assim. É um que ritual que não é é necessário. assim, a forma que eu estava vendo não era a forma. Mas precisava daquilo, que nem aconteceu com uma pessoa que eu conheço que quase morreu do coração aí, já faz tempo assim, um senhor. Aí ele disse que nós estávamos na mesa X, num lugar X, não dá para dizer, e ele disse, eu vi Jesus. Mas é que Jesus, para ele, o Espírito vê isso, manifestou como Jesus, que para ele, Jesus era importante. Faria sentido. Que o Jesus que deve ter vindo, devia ser branco, lindo, maravilhoso, com olhos claros, cabelo loiro, que não é. Jesus não é assim. Não é. Jesus era palestino, cara. Nem era genética, né? Não. Jesus é. O que interessa como é que... Não, olha aqui, ó, falam tanta coisa que eu ouço, que eu vejo, mas o que interessa? Até Maria disseram que ela tinha tido Jesus como... que não foi. É bastante. Não, os caras conseguem inventar coisas que não existem. Entendeu? O que interessa? Imagina se hoje em dia, imagina na 2009. O que interessa é isso? O que interessa é a mensagem. Mensagem. Jesus não veio para nenhuma outra coisa senão a mensagem para a humanidade. Assim como o Espiritismo veio para a humanidade, assim como, não estou querendo dar uma de bom aqui, a Micaelos veio para a humanidade, a Micaelos não veio para qualquer outra, ela veio para a humanidade, como todas as boas filosofias, as boas pessoas que vieram. Não foi por causa não foi porque é um momento político, não foi porque é um momento da história, não, é um momento além da história, além do mundo, além de tudo, é um momento dos seres. Apesar dessa bomba toda que está acontecendo no mundo de guerra, de tudo, é muito além de tudo isso. Uma coisa que marcou, estava um filme da vida de Jesus, que nem sempre é real, mas aquele cara falou uma coisa bem bacana. Estavam reunidos alguns caras discutindo sobre Jesus, fofoca, na época, né? Jesus estava vivo. Se é verdade ou não sei, mas o cara disse, pessoal, Jesus não veio porque os romanos são um momento político de Roma, da Itália, não. Jesus veio pela humanidade, foi muito além. Foi para transmitir mensagem de amor. Pela necessidade do momento também. Ah? E pela necessidade do momento. Ah, sim, mas não tinha a ver, entendeu? Uma parte política em si. Porque quem mandava lá eram os romanos. A parte política era romana. Mas claro. Mas sabe, o amor é uma das coisas mais subversivas que existem. Sim. Porque não convém. Não convém. E aí? Porque se tu pensar bem, se tu vai fazer qualquer coisa que tu prejudique alguém, tu é contra o amor. Porque o amor é bem ao contrário de qualquer. E não interessa para muita gente o amor. O amor não pode ser doce. Eu me lembro uma vez que aconteceu aqui na Micaela, nem era aqui. A área estava Bem no início. bem no início também, tu sabe o que eu vou Lá falar? na Jabuti. Lá no Jardim tinha. Eu já sei. A área chegou e disse para um grupo assim, que melhor Um trabalho de orientação. melhorar internamente, não sei o quê. Aí o cara chegou e falou assim, olha, eu não posso fazer isso. Eu disse, eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou perder dinheiro, eu sou traficante. Como é que eu vou pensar no bem dos outros? Isso é também. Mas ele tem razão. Foi sincero, Foi sincero, coerente dentro da visão dele. Não, isso é bem certo. E a gente disse antes, cara, dentro do dele ele tá correto. Assim como a gente disse, né? É só sim ou não e não existem outras opções. Então, tudo isso que eu falei para vocês, que eu estou tentando mostrar para vocês, que a ilusão, não interessa como é que é o plano espiritual, interessa é o que eu tenho que fazer nesse momento, o que eu tenho que desenvolver dentro de mim, e não se fofocalhada que tem por tudo. Por isso que, voltando ao início do estudo de hoje, porque vocês estavam falando sobre
viagem astral, sobre experiência de quase morte. E eu fiz aquele porque que eu disse. Ele acha que ele viu um espírito, que ele acha que disse não sei o quê. Por quê? A gente não tem como. Vamos supor que ele tivesse encontrado um espírito elevadíssimo de evolução, né? Ele não consegue trazer aquela informação e aquela visão É muito. para este cérebro, para este espaço. Hoje mesmo eu estava vendo Não exatamente tem isso. como A dificuldade. a informação é passar sei lá, inteligência artificial num troço analógico de 20 anos atrás. Não vai funcionar. Só fazendo um adendo, né? Vai dar tilt. Teve uma vez que eu ouvi os anjos cantarem, mas eu não consegui ouvir, eu só consegui sentir a música. Não tinha nenhum som. Porque não tinha como, o meu cérebro não. Eu só consegui sentir eles cantando, Sim. não consegui Então, ouvir. não é de fato. nem que. Não estou nem dizendo que a pessoa está mentindo, É, está dando de má fé, está inventando. Mas eu Não. quero falar uma É a coisa. percepção que ele consegue ter sobre aquilo. Eu só quero abrir um parênteses aqui, pessoal. Na minha caminhada de muitos anos, eu, há muitos anos, ouvia falar do Valdo Vieira. Tá? Eu vou falar porque o mentor disse para eu falar. Antes que quem não sabe. Porque eu comecei a ver o Valdo Vieira recentemente, começou a pintar. E aí, o que tu está vendo desse cara? Mas é importante tu ver a ignorância humana. Esse cara, conhece o Valdo Vieira? Eu vi. Hã? Eu lembro que eu perguntei pra ti um tempo atrás. Não Quero lembro. ver esse cara. Eu me lembro de Valdo Vieira há muitos anos. Ele conviveu muitos anos com Chico Xavier. Ele deve ter hoje o quê? Já morreu já. Não, ela vive. Valdo Vieira? Tá. Bom, se morreu. Tem não palestra faz. no YouTube. Esse cara ali, o projetista, aquele, o Wagner, disse que ele já morreu. Ah, bom. É. Tá, desculpa. É que o Francisco veio da internet. Eu olhei os vídeos dele também e achei absurdo, né? É que nem uma Olha o vez. retrato para ele, sabe? Que nem nós viajando uma vez, meu filho era criança. E a Ari disse: pai, eu vejo. Deixa eu falar. E aí, quando um burro, não sei o que, não sei o que lá. Aí a Ari falando, estava meu filho de criança, até 8, 10 anos, sei lá, e a Ari falando que estava vendo, que adorava o Elvis Presley, mas que pena que ele morreu, e o meu filho, que? Ele morreu? Ele tinha morrido lá. Mas o ponto não é esse, se ele morreu ou não morreu. O ponto é que existe o Instituto de Conscienciologia, que está lá ainda, e que está ele lá feito um papo, todo de branco, todo mundo de branco no auditório, todo mundo fazendo perguntas para ele. Ele criticou todo mundo. Ele critica Chico Xavier, ele critica Allan Kardec, o Espiritismo, ele critica até Jesus. Porque ele é o livrinho dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Exatamente. Então o orgulho que ele tem, uma hora ele diz, aquilo ali me deu um choque, ele disse que ele é superior a Jesus e a Deus, ele disse. Quando ele disse aquilo, 2015. Foi graças a Deus. 9 Imaginei. anos. Onde sai que ele anda? Ah, bom, enfim. O conhecimento desse cara é impressionante. Ele é o papa da Conscienciologia no Brasil, com certeza, naquelas épocas. Mas a visão. Cirurgião plástico, cosmético, dentista, médium, lexicógrafo, autor brasileiro de várias obras. Como é que ele conseguiu fazer tudo isso? Meu pai, uma vez, meu pai tinha muitos anos táxi. E um dia meu pai disse que. Por isso que tem tanto jargão, tinha Meu tanto pai, papo. de vida da terra, era um mestre. Temos uma Aí- Uber aqui, Não, mas já eu- tem muita história. Aí entrou, deixa eu falar o que eu quero chegar. Aí entrou um cara e ele perguntou, conversando, perguntou o que o cara fazia. O cara da. Eu nem me lembro o que ele fazia, eu estou chutando aqui, médico, matemático, físico, ele olhou para o cara e disse, acho que tu não sabe coisa nenhuma, porque não tem como saber tanta coisa de uma pessoa só. Quem faz tudo não faz Não nada. vale não. Não, eu estou brincando, é possível a pessoa saber várias coisas, tá? Mas ele chegou e disse, Jesus, aquele rapazinho daquela época, Garotão. aquele garotão daquela época, pô, garotão, que legal. Dizer que é só através de mim que tu chega a Deus. Mas não foi, Jesus não quis dizer isso. Um grande ego ferido. Mas ele não quis dizer através de mim, Jesus. É através da mensagem, porque Jesus é um Ele médium de dizia, Cristo. eu
eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem falava era seres Aí através então eles dele, que era um garotão se achando. que era muito, né, vaidoso e coisa e tal. Espiritismo. E aí ele cheio da sua humildade. Ah, não, é impressionante, é incrível. Espiritismo. O que ele criticou do Espiritismo? Kardec foi muito incrível quando ele fez o livro dos Espíritos. Olha, eu jogo dos Espíritos, que é o lado científico, blá blá blá. Mas fez uma besteira quando pintou o Evangelho, que daí ele virou para o lado cristão. Em primeiro lugar, tanto nós aqui, no Micaelos, quanto, digamos, o Espiritismo, nós fazemos as coisas pelo plano espiritual. A gente não faz pela minha vontade. E se nós temos uma pessoa que tem um caminho legal, que tu pode, né, mostrar como, não como modelo, mas como inspiração, né? Se Jesus foi uma criatura que veio aqui, né, e conseguiu fazer coisas, deixar recados bons, como Gandhi fez, como Buda fez, como como- tantos outros que a gente infelizmente não conhece todos, que fizeram, Sim, muita gente né, veio aqui. deixaram boas marcas. Por que a gente não vai indicar, falar? Porque é da. Nada a ver. Foi dominado, foi possuído pela, né, Igreja Católica. Ele não pertence a nenhuma religião. E tu não. tem que ver, viu, o momento histórico, por exemplo, vou dar o exemplo de Kardec, Madame Baudet, o casal Kardec que fez. Era um momento histórico, aquele momento foi recém-revolução, a Revolução Francesa, né? Foi recém-revolução francesa. Opa, é isso aí. Agora Queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Havia uma influência da igreja, muita coisa. Então, o Evangelho veio com uma definição moral daquilo que o ser deveria fazer para evoluir. Tu tinha que ter uma referência. Inclusive até para E outra coisa, né? Da mesma forma como veio a informação sobre a cura, né? Aqui é relatado, que era uma forma das pessoas poderem entender neste momento. O mesmo tipo de linguagem foi usado para que as pessoas pudessem, o Evangelho segundo o Espiritismo, opa, é o Evangelho. Tu derrubou 50 muros, né? Só por falar que é o Evangelho segundo o Espiritismo, só por seguir mais ou menos aquela mesma didática, né? Então, tu aproxima em vez de tu afastar. Então, E aí, tudo são estratégias. ele né? ficou indignado porque ele achou que o Espiritismo foi do lado de cristão, de Cristo. Só porque chamou de evangelho. Não, porque era o lado moral. Era o lado moral. Porque ele acha que, Sendo assim. e tem muito centro espírita que realmente tem uma influência cristã, porque muitos cristãos foram para o Espiritismo e trouxeram essa costume, o hábito de dizer Pai Nosso, Ave Maria, etc, etc. Própria oração. Que realmente não tem a ver, não deveria haver. Porque aí tu está misturando religião. Inclusive, hoje eu estava falando com o senhor hoje, e eu fui no YouTube botar Micaelos e estava escrito Centro Espírita. Ela, quem botou aqui? Peraí, se alguém pode Ninguém mudar. voltou a fazer aqui. Mas se tu for olhar o nosso CNPJ, não tem uma proteção. É que tem categorias limitadas, tu é obrigado a entrar em uma. Daí tu bota a que é mais próxima de ti. A gente lutando para mostrar que não é espírita, que é holístico. E as criaturas Mas não existe. Não tem essa categoria. Então tá, Nós vamos criar uma vamos chegar categoria. lá. Sobre Vamos isso. chegar lá. Uma outra coisa importante que eu estou colocando hoje aqui, porque eu me lembrei agora, sobre os Exus. Chico, Fala. eu posso perguntar antes, porque tem a ver com o assunto anterior. Lógico. Essa ilusão mental que nós criamos, isso vai até o mental inferior e no mental superior a gente não tem mais isso? Se tu alcançar o teu nível lá, teu nível de consciência, Isso. sim, não. Não tem defeito, né? Para ti chegar naquele. Não, o mental inferior não é o local do defeito. O local do defeito é no plano astral, no corpo astral, na mente astral. Sim, se tu tiver o nível de consciência lá, Já venci Eu essa já já tá venci. bem. O mental
inferior para baixo ele é não permanente, quer dizer que quando, digamos assim, terminou a encarnação, tudo que é do mental inferior digamos assim, vou dizer assim, perdido, digamos Não, assim. peraí um pouquinho, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Peraí um pouquinho, presta atenção. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior. Quando tu morre, eu não gosto de dizer para morte porque não existe morte. Quando tu desencarna, dependendo do teu nível de consciência, se tu for no nível búdico, nirvana, tu vai direto para lá. Porque tu tem um nível superior. Como a grande maioria As conexões. fica um tempo no plano astral, lá naqueles lugares que eu nem gosto de falar cidades, porque eu já nem vou mais falar isso, porque eu não sei mais nada. Mas é mentira, eu de quantos anos dizer que eu não sei mais nada. Mas digamos que tu fica no astral, tá? Inclusive até tem um termo agora que se fala muito, que se chama os ovoides. Já ouviram falar? Os ovoides é um termo que eu não conhecia, eu comecei a ver agora. Eles são seres que não estão, não é bem, não chega a ser trevas ainda. Já conheci. Já? Não, mas não como o mundo dos ovoides. Eu não conhecia o mundo dos ovoides. São seres que são pessoas complicadinhas, não chega a ser terrivelmente complicado, não estão nas trevas. Então, entre umbral e treva. É tipo um dos umbrais. Na minha opinião, um dos umbrais. Os seres ficam na frente do planeta, assim. Uma sala de espera, né? Mas é um lugar horrível. É um lugar terrível. Quem iria pra lá? Não rola direito que é um ovoide. Ele tá com não tem fala. Não, só para relatar isso e incrementar sobre esse assunto, num dos atendimentos da cura profunda, foi feito um atendimento para um espírito, um ser, uma pessoa que veio aqui, e ele em corpo astral, ele era uma energia, era um ovo, assim, Sim. escuro, né? Esse ser estava oxidando? Não, ele estava sendo tratado. Então estava aqui na Terra. Sim, não, ser encarnado, né? Mas o corpo astral dele era uma energia ovoide, redonda, né? E eles me mostraram só aquela energia, e de repente veio uma luz branca, né, que era o tratamento, e de dentro daquela energia escura assim, a pessoa saiu da formação de feto e assumiu uma postura humanoide, né? Só que não saiu daquela escuridão. Ele estava introspecto em si mesmo, né? E nessa posição ovoide, aí foi feito o tratamento. Nível do umbral. O umbral tem as trevas e 3 Ele estava bem abaixo de umbral. Né? Nível. Não se sabe. Tá, mas eu As quero. trevas têm níveis também? São não, trevas é uma. Trevas é uma só. Depois é 3 umbralinas. O que eu quero, assim, que vocês. Exu. Eu confesso que eu tive muitos anos preconceito com Exu. Eu achava que Exu era entidade do mal. Não é. Depois de muita leitura, depois de muita busca de conhecimento sobre Exu, mas eu quero esclarecer para vocês. Tá? Vocês podem até ver um Exu e achar que o Exu é do mal. Não é. Ele é um orixá. Mesmo falando aqui Exu Caveira, Exu Encruzilhada, Exu não sei o quê, não é do mal. São seres que têm um propósito muito grande de aliviar o seu karma e de fazer o bem. São pessoas boas. Tá? Não tem uma evolução gigantesca, mas estão ali no meio do caminho. Já tiveram despertar e vieram para ajudar muita gente. Não Então, tem mais karma negativo, então somando karma positivo. talvez. Ou pode ter ainda algum karma. Pode ter. Mas não tem maldade mais. Não ser bom, uma boa pessoa, né? Tem muitos casos que eles falam aí das histórias de cada Exu, né? Que passou por um monte de problema na vida, hoje é uma história, e daí ele veio como Exu para poder não se traumatizar com o que aconteceu, compensar, buscar aliviar o sofrimento porque ele fez alguém sofrer, coisas variadas assim. Então tem vários tipos de Exus. Tipo uma segunda chance. Ele se transforma num ser que ele é que é o seguinte, ó.
Vocês têm que imaginar, vocês já imaginam que tudo é vibração, tá? E as grandes vibrações que tem os seres mais luz, eles podem vir baixar a vibração deles para fazer alguma coisa. Mas não precisa eles fazerem isso, porque tem pessoas que fazem que estão no meio do caminho. E além de eles pedirem para essas pessoas, eles vão fazer esses seres superiores com que aquelas pessoas pratiquem alguma coisa de bem, treinem o bem. Entendeu? Então, é uma forma dos outros fazerem aquilo que tu já fez de bem. Mas tu já não precisa mais adquirir bons karmas, tu já tem uma bagagem grande. Então tu vai pedir para os outros fazerem. Fala aqui. Nós poderemos encarnar em São Luxo. Desencarnar. Não. Desencarnou, poderíamos virar um Exu. É que na realidade não existe nada disso. Tudo é uma ilusão. Nomenclatura. Ele se manifesta aqui. São formas que os espíritos usam para... Poderíamos trabalhar com Exu. E provavelmente num centro de Quimbanda, ó, tem os Exus que se apresentam, mas não são os mesmos Exus da Umbanda. São a nomenclatura utilizada para entidades que vão fazer o Eu estou mal. dizendo que sim, que pode alguém daqui querer ser um Exu, mas tem uma boa evolução. Tá? A evolução, estou perguntando se o espírito de luz lá em cima pode querer ser Exu, não. Porque ele tem que dar chance para os outros. Eu queria entender qual é o nível de evolução dos Exus. Isso é complicado. Ver aqui que eu... Isso é complicado. Isso é bem complicado. Não são pessoas ruins, bem pelo contrário. Sim. Então tu vai ver o Exu Caveira aqui. Tu vai São ver. espíritos que não têm nenhum defeito grave, mas ainda podem ter defeitos. Não tem defeito grave, mas pode ter defeito. Então eles estão lá pelo mental. Não, mental. Chega mental inferior. Pode ser. Estão no caminho. Estão pensando ainda. Mas estão ali ajudando. Legal. São nossos irmãos, entendeu? Estão ainda. É nóis, é Sabe aquela hora assim de puxar e assim, E às vezes ele vem como Exu, mas não é. Às vezes ele vem com uma necessidade. Acho que a gente achou a nossa categoria aqui. vou abrir hoje. Ali na porta lá. Fala aqui. E é uma escolha que ele faz. Ou é uma ação, uma escolha ou é imposto? Depende. Pode ser as três coisas. Querida, tu está devendo no banco 100 pau, 100 mil reais. Tu te fez besteira na vida, está devendo 100 mil reais, tu vai lá no gerente. Tu quer fazer o quê? Tu vai, Seu gerente? Não, né? eu vou Vai pagar. hipotecar de novo alguma coisa, tu vai Já fez tudo. fazer trabalho Aí o gerente forçado, vai trabalho dizer, comunitário. Aí o gerente vai dizer, tu quer pagar isso aí de uma forma possível? Quero. Então eu vou te dar essas formas. Aí vai. Mas não é só isso. Tem outros que não tem mais para pagar. Tem, varia isso aí. Eu ia ajustar. Tá bom, então vai lá e faz. E o último ao agradável. Assim como tem magos do mal, com legiões do mal, trevosos, né? Muitos vão nos planos umbralinos, lá onde tem os ovoides, e tentam pegar os ovoides para ser discípulo deles. Outros Escravizam até. Né? escravizam, outros têm seres de socorro, socorristas que vão lá nos ovoides Gente, tem gente que cai no corpo do bilhete, né? para tentar recuperar aquele Ainda ovoide. hoje, né? Tentar, ele vê que o ovoide, por algum motivo, um livre-arbítrio dele, ele resolveu melhorar, mudar. Não está com aquele pensamento de ódio, de raiva, de vingança constante, suicídio, sei lá. E sei lá por que cargas d'água aí já teria que analisar. O cara não quer mais estar naquelas vidas, ele começa, acredito eu, se desfazer daquilo e os seres socorristas estão ali de tocar ali, de olho. Vem, agora vem para as colônias espirituais, que eu não sei se existe. Sim, existe, mas talvez não é da forma que Dizem que existe. Não existe. Ele tá com medo. Não existe. É porque eu vou pela literatura. Não existe. E a ave vem para cima de mim. Não Pra onde eles existe. Eu vão, sei que ela então? tem razão. Pra onde eles vão, então, Magno? Mundos Não astrais. existe. Não sei, fala. Mundos astrais. Mas eu queria entender um pouco desses ovoides, assim. Porque tem Eu aquele também. filme Mas ele vai no Matrix. YouTube que tem lá sobre os ovoides. Não. Sempre tinha assunto. Não pertence à filosofia, tá? Eu Fala não dos sei, ovoides para ela. eu vi uma certa semelhança
semelhança, assim, falando, me lembrei daquele filme Matrix, em que eles ficavam, assim, o Andy falou na posição fetal, né? Que ficavam dentro daquele coisa com algum líquido lá e umas. Sim, E ficavam sim. só vivendo só no pensamento. Sim, entendi. Na verdade, como é que eu posso falar? Pois é. Muito limitado o cérebro físico para entender muita coisa. Nós estamos falando de espíritos que estão no astral. Inferior. Astral. É o plano, né? O que é a característica principal do astral? Esquecendo o plano físico, né? É o plano da forma, tá? Onde dos espíritos desencarnados, digamos, onde a gente consegue ter mais forma. E essa forma, ela se deforma dependendo dos tipos e da intensidade dos defeitos desses espíritos. Tá? Então, como ali os defeitos das emoções são todas manifestas no corpo astral, né, na mente astral, um dos efeitos, né, que pode ter sobre esse corpo é tomar esta forma ovoide. Tá? Eles não são espíritos diferentes dos outros. Né? Tem uns que vocês vão ver, talvez já tenham lido alguma coisa, que parecem animais selvagens, que parecem monstros, enfim. Tá? Então, são algumas deformações do corpo astral de acordo com o conjunto e tipos de defeitos, intensidades, enfim, que esse espírito tem. Se a gente vê o nosso. Espera só um pouquinho. Porque senão, você não falava, o nome disso aí é metempsicose. Metempsicose é que os hindus achavam que a pessoa vinha como animais. Porque a pessoa tinha o corpo astral para ser animais. Mas o que eu queria responder, desculpe aqui, é que tu falou sobre o desencarne. A pessoa fica um tempo no corpo astral, dependendo dos seus defeitos, o evoluído mais ou menos, o menos evoluído, o não evoluído. Fica um tempo no mundo astral, um tempo X, que vai depender muito de um monte de coisa, e aquele corpo astral, ele vai morrer de novo, para poder reencarnar. Então, é destruído o corpo físico, é destruído o duplo etérico, o corpo astral fica um tempo, é destruído, o corpo mental inferior, ele dá um pico no plano mental inferior, rápido, é destruído, e ele volta no próximo encarnação com as informações do... Quem é que sabe aquele disquete que tem lá em cima? Lá em cima não, naquela, não está lá em cima, está aqui. Que se chama o átomo permanente. Que o átomo permanente, se não me engano, eu acho que ele fica no mental superior, ele é um núcleo X que mostra o que tu é. Quem tu é, o que tu conseguiu conquistar. E esse ato permanente vai criar, na próxima encarnação, um outro astral, outro anterior, outro astral, dependendo do teu karma, dependendo das tuas necessidades. Está lá na teosofia. O HD externo, né? Nosso HD externo. Seria mais ou menos assim, para criar Interno. baseado no átomo permanente. Tá? Então, realmente, o corpo físico não é permanente, o astral não é não. Ele é criado novo. Mas nós temos que treinar daqui a pouco da hora que eu só para complementar ainda sobre os ovoides, que não são espíritos, não é, o que predomina não é o mal em si, tá? São outros tipos de defeitos que fazem ele... Que fica numa repetição. Mil coisas. Não é. Ótimo. Tem coisas muito voltadas ao próprio ser, não tanto voltada para os outros, mas para si mesmo. Nossa, tô achando muito fácil ficar nas trevas, gente. Tô achando muito Não, fácil. você tem que estar pensando. Sim, Cadê a tua mãe? Não, eu tô achando. Ela está Qual é a região mais fácil. É bem fácil essa possibilidade. Vocês que conhecem ela, eu estou estranhando. Não, ela perguntou um troço. Só que a Cláudia falou, seriam defeitos que a gente faz contra nós mesmos. Isso. Viu? Olha aí, ó. É mais nessa linha. Mas
bem profundo e grave, não é assim. Com medo. Tipo, vai na linha da insegurança, da... Olha como Mas é fácil. que não Mas é assim. menos causa Não é assim, pessoal. bloqueio, trauma e tudo. Tem que Fica aprender. exatamente. Eu ia perguntar se, então, Vocês o Eno foi convoite. Aqui. O Eno, o centro do era convoite. Sim. Encarnado. Inclusive o corpo astral também. Agora, é bem estranho tudo isso, porque como é que um ser de repente deixa de ser humano? O que passa? É muito complexo isso aí. O que passa no ser ali para ele Ele persistir? cai na escada e rompe. Tu disse na evolução, ué. Quebrou a evolução. Quebrou a casquinha. Por aí tu vê como a gente não imagina os seres como é que são, o que pensa. Tinha nasceu. É na muito verdade, complexo. até o nosso despertar, às vezes a nossa mudança de pensamento, nem a gente às vezes sabe explicar o que deu o clique, da onde veio o clique, o que é. Existem fatos que acontecem. Sim, Né? A gente não sabe, né? mas Às vezes por isso que existe é o plano gradual. espiritual e Tudo é feito para que exista esse incansavelmente clique. trabalhando e fazendo as cutucadinhas. Nascer, morrer, né? viver, sofrer, ter alegria, tudo. É tudo. Bom, terminamente, nada do fundo, nada. Não dá para ser muito tarde porque é a mudança. E hoje eu não estou com tanta fome porque eu comi um pouco antes. Senão eu estaria Então, hoje é 17 de dezembro. aqui para Nós vamos fazer a nossa tradicional pausa, né? No grupo de estudos, voltamos lá por março, mas só para saber, ele, né, as pessoas se perguntam qual é os dias que vai ter menos ou vai ser a mesma coisa? Não, a partir de janeiro vai ser normal, a partir do dia 6 de janeiro. Né? Dia 6. Nós paramos dia 21 agora Tá, e retornaremos só no dia 6. tá bom. Tá bom. E os janeiro e fevereiro vai ser normal os atendimentos. Só para vocês saberem, sábado nós vamos dar palestra, eu e a Adri, e vamos levar a Tati também, que ela se propôs aí junto. A Tati é de Passo Bravo, grupo, na verdade. um grupo de estudo de Venâncio, para a última palestra lá em Venâncio. Né? E é isso aí. Mais alguma coisa? Então tá. Mas a Então, gente com queria fome? sempre agradecer, né? Sempre, vocês. porque. Tá, você nos agradece, mas a gente agradece vocês. Pronto, Vamos comer, vamos comer. Eu queria agradecer primeiro tudo que vocês se dedicam, obviamente, né? Ensina Micaela. E por toda a confiança sempre que vocês colocam, né? A gente se esforça para merecer essa confiança, mas mesmo assim, né? Poderiam. E principalmente, né? A paciência de vocês, porque eu fico pensando, né, que a gente dá voltas, saiu, voltou, eles estão falando da mesma coisa ainda, né? Tipo, a gente continua falando sobre a necessidade da mudança interna, a gente continua falando, tentando ressaltar, colocar o amor no seu devido lugar, né, nos holofotes que ele merece, diante de tudo isso. E vocês continuam aqui, né? Vocês Então, aí, né, gente? Fala a verdade, verdade. hoje agradece a paciência. o Tá, mas convite é que a gente se una, né? E saia por aí jogando essas sementinhas. Mas tem uma né? coisa importante para O falar. mundo aqui. está precisando Muito. e cada vez mais. Eu quero dizer para vocês uma coisa importante, presta atenção. A Micaelos, ela não existe porque eu inventei de fazer uma árvore da Betas Micaelos. Ela existe porque o plano espiritual, eu me lembro quando eu, há muitos anos lá em Candelária, quando eu criei o grupo, saí do Centro Espírita e criei o grupo lá, há 32 anos atrás, uma entidade veio e disse para mim, tá? Esse centro vai ser criado porque Deus assim quer. Eu estou falando Deus, né, para exemplificar todas as entidades. Então, a Micaelos não nasceu. Eu resolvi. A gente nem nasceu aqui. O Francisco, eu saí do centro
do centro espírita que eu dava aula, no centro que eu dava aula, porque eu queria dar aula sobre outras coisas e me era pedido, porque eles são muito tradicionais, Então, quando foi criado o centro, eles disseram, não, tu teve intuição de criar isso aqui, porque isso aqui vai além de nós. Nós vamos embora, mas outros vão vir e a Micaelos vai ter uma importância muito grande, porque a Micaelos tem uma palavra importante que se chama holismo. Tá? Não é é todo um conhecimento que vem aqui para ajudar. Eu não estou dando uma de, o que ele está pensando? Não sou eu, é o plano espiritual, pelo amor de Já Deus. entendeu que isso não é o do horário. Não sou mesmo. Inclusive, se veste de preto, né? Olha aí, ó. Adoro preto, sessão de preto, e me lembrei de uma reunião lá no plano astral, né, que foi da hora que veio a professora para dar aula e falou, quando tu está de preto, tu volta para o teu lugar, e ela era a professora que ia dar aula. Todo mundo de branco, só eu dizer. Tá? Beijo para todo mundo. Aí.